Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bom chegarmos até aqui. Mas esse domingo, você reunido em família e se preparou para poder ouvir uma porção da palavra do Senhor. Que bom que você tem esse coração aberto à palavra e esperamos que seja uma palavra frutífera na tua vida, uma palavra prática, que você consiga mesmo se identificar com ela. Aliás, esse livro é um livro de denúncia a respeito da nossa vida, né? Ele vem para nos denunciar muitas instruções, principalmente para esses dias que vivemos. Não tínhamos experiência como lidar num dia como esse, mas a Bíblia aponta para nós que ela não foi pega de surpresa. A Bíblia já tinha passado por esse roteiro, esse cenário não é novo para a Bíblia. Deus não é pego de surpresa, então Ele tem para nós, inclusive, um escape e uma solução para as nossas dores. O Senhor tem, nem que seja para suportar a dor. Essa é a diferença, meus irmãos. Nós queremos, às vezes, nos livrar da dor, mas Deus tem para nós a graça que nos faz suportar a dor. Antes de meditar na palavra, eu gostaria que você, junto com a tua família, você junto comigo, nós falássemos com Deus em oração e buscássemos o discernimento dessa mensagem nessa noite. Você possa acalmar a tua casa agora, todos se aquietarem, reunir toda a família, coloca a criançada também para assistir, para anotarem alguma coisa aí, embora os textos estão sendo direcionados aí na tela para você, mas participe efetivamente dessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa mensagem. Abra o teu coração, fale com Ele também, aproveite esse tempinho em oração em nome de Jesus. Deus fiel e poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o obediente Filho, estamos aqui nesse domingo à noite reunidos para ouvir a Tua voz, para buscar direção para a vida, para sermos alimentados e fortalecidos, Senhor. Se tem alguma alma que está triste, angustiada até este momento, que está amargurada ou com uma indefinição, ó Pai, nas emoções, está com um desequilíbrio, papai, nessas áreas que muitas vezes nos faltam respostas. Mas nessa noite venho aqui com uma voz profética também em nome do Senhor Jesus, dando uma ordem para a alma se aquietar, do jeito que Davi fez com a própria alma, porque está abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim, espera no Senhor, confia nele, Ele é o teu Deus e o teu Salvador. Que seja assim nessa noite, ó Pai, que cada um possa ser alinhado agora e ajustado ao teu querer, que a tua presença possa encher esses ambientes em nome do Senhor Jesus, seja numa sala, seja num quarto, onde estiverem, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar as mentes e os corações nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos então ler a palavra. Tem bastante texto para nós. Alguns textos é um pouquinho mais longo. Peço a tua resistência, concentração, inclusive. Se você tiver, inclusive, alguma dificuldade nas anotações e nas informações bíblicas, aproveite para tirar suas dúvidas, conheça os nossos canais, entre em contato conosco para ser orientado na palavra, tá bom? Hoje eu quero falar num texto que Paulo vai estar em evidência nesses textos, mas sempre apontando, meus irmãos, para um tipo de vida que agrada a Deus. Paulo é um tipo de gente que começa com uma história totalmente impetuosa, de violência. É um homem que é transformado por um encontro maravilhoso com Jesus. Todos que se encontram com Jesus são poderosamente transformados e Paulo vive essa transformação poderosa. É um caminho longo de maturidade. Essa conversão acontece no auge do vigor dele. Aos 30 anos ele é convocado para essa jornada para andar com Jesus e ter um ministério um tanto expressivo, se tratando de longevidade no ministério. E nós podemos hoje perceber através dos textos que é um homem que vai trazer muita lição para mim e para você. Apóstolo Paulo.
A porção inicial aqui vai estar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, para mostrar essas tempestades que passamos na vida, para evidenciar as reviradas que nós temos quando o negócio vira de ponta cabeça. A Bíblia também tem uma instrução para nós, tá bom? Então, nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo está preocupado com a igreja e a fidelidade da igreja de Corinto, e faz algumas instruções e faz algumas observações. Só que nesse capítulo 10 e 11, Paulo é levado a defender o seu ministério apostólico. Surgiram muitos falsos mestres, surgiu uma gama de falsos apóstolos, surgiu um monte de carta falsa para a igreja, pulverizou de literatura falsa a igreja. Aí Paulo se posiciona, ele deixa evidente qual que é o verdadeiro apostolado que é chamado por Jesus. E aqui no capítulo 11, ele vai mostrar as tempestades da vida. Aí, ele vai chegar em alguns assuntos, inclusive, meus irmãos, assuntos que ele teve vivendo à beira da morte. Aí, lendo essas cartas e essas rotinas de fé que Paulo viveu, se assim eu posso chamar, eu dei o nome da mensagem o seguinte: ninguém morrerá hoje. Parece contraditório, né? Parece contraditório a respeito da mortandade que estamos vendo. Cada um na sua cidade, cada um no seu estado, cada um na sua nação, estamos vendo essa avalanche de mortes. Mas para Deus o contexto de morte não é o nosso. O fim para Deus não é a sepultura. O fim para Deus não é quando a pessoa encerra o fôlego de vida aqui na terra. Aqueles que dormem no Senhor, e essa é a instrução, meus irmãos, ele vai para um lugar de descanso que Lucas chama de seio de Abraão. Aqueles que não descansam no Senhor, o nosso Shabá, o nosso sábado no hebraico quer dizer isso, descanso. Aqueles que não descansam no Senhor vai para um lugar de tormento. Hebreus 9 trata desse assunto. A Bíblia fala que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Leia Hebreus 9 para você. Procure lá entre os versículos. Como a Bíblia fala dessa vida após essa vida nossa. Aliás, para Deus, todos estão vivos. Talvez te choque essa informação. Na ótica, na visão de Deus, aqueles que deixaram essa vida aqui na terra, eles estão aguardando o julgamento, uns para salvação, para morar na eternidade, sob o reinado de Cristo, o reinado eterno de Cristo, e outros vão para a condenação eterna, ou é salvação eterna ou é condenação eterna. Então morrer para Deus é se afastar dele. Por isso que a Bíblia fala desde os mais antigos livros aqui, no próprio livro, na Bíblia, que são livros, né? Bíblia, ela é esse derivado de biblios, no grego, uma coletânea de livros, 66 livros que temos aqui. A alma que pecar, essa certamente morrerá. No grego, a alma que errar o alvo, hamartan, a alma que sair da vontade do Eterno, essa morre, se afasta eternamente de Deus. Então, aquelas pessoas que não vivem em Deus, que não fazem a vontade de Deus, elas correm o risco de verdadeiramente morrerem, irem para longe do Senhor, viver no juízo eterno. Aí Paulo, ele vai tratar para nós dessas cenas que muitas vezes ele esteve por um fio para perder o fôlego de vida. A proposta do ninguém morrerá hoje, nesse tema da mensagem, é para vermos que existe uma ordem do céu ao nosso respeito. Capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo vai defender teu ministério e ele diz assim a partir do verso 16. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 até o verso de número 33. Vamos lendo junto, em nome de Jesus? Pegue a tua Bíblia, abra o teu celular, o teu tablet, não sei se você está conectado em alguma ferramenta eletrônica, mas acompanhe essa leitura enquanto nós lemos, nos facilita a memorização, tá? Então sempre acompanhe essa leitura.
Verso 16 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato ou louco. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Lembre que Paulo está se defendendo aqui. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Paulo está falando, estou falando como um homem aqui agora, como os outros falsos mestres e falsos apóstolos. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os explora. Ou quem exalta ou lhes fere a face. Para a minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Aqui começa a lista, tá? Paulo falando do seu currículo, da sua trajetória de vida. São eles hebreus? Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, Paulo vai dizendo. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, gente, sangue dele, perigos dos gentios, ou seja, de estranhos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para todo sempre, sabe que não estou mentindo. Então Paulo apresenta aqui, meus irmãos, um relatório da trajetória dele, das tempestades da vida dele. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou-me que se vigiasse a cidade para me prender, uma cidade inteira, meus irmãos. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então está aqui uma abertura, uma introdução para você entender que nós passamos por muitas tempestades e estamos vivendo uma terrível tempestade por esses dias. Como Paulo falou que esteve em naufrágio 3 vezes, eu quero ler uma vez dessa aqui com você. Agora corra comigo em Atos capítulo 27. Nós vamos meditar os primeiros versos desse capítulo. Atos capítulo 27. Deixa aberto aí. Eu quero citar outros textos para você se localizar. Que agora Paulo está disposto a ir para Roma. Não só está disposto a ir para Roma, Paulo está cumprindo uma ordem para ir para Roma. É a vontade dele com a vontade de Deus. Meus irmãos, olha que encaixe perfeito. Às vezes nós lutamos e estamos lá desesperados com as circunstâncias, mas esquecemos de perguntar se aquela situação é a vontade de Deus para nós no momento.
Nós temos a insistência de cumprir a nossa vontade e muitas vezes deixamos de lado a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Agora, Paulo tem essa combinação de ir para Roma, levar as boas novas a Roma. O centro mundial é Roma, a capital mundial agora ali, política, civil e, por que não, religiosa, é Roma agora. E ele tem esse desejo de ir para lá. Só para você ouvir, você pode deixar aberto aí em Atos capítulo 27. Olha só o que ele diz no capítulo 1 de Romanos, que está bem pertinho. Versos 14, 15 e 16. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo mostrando esse desejo de ir para lá. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então Paulo querendo ir para Roma, o desejo dele de levar as boas novas lá em Roma, aos irmãos de Roma. No capítulo 15, já acabando o livro de Romanos, só tem 16, o capítulo 16 é o anexo, uma relação dos amigos dele, mas no capítulo 15 de Romanos, no verso de número 28, diz assim: assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, os irmãos de Roma, depois dele consolidar o evangelho lá em Roma, irei à Espanha, ou seja, de Roma para a Espanha, e visitarei vocês de passagem. Aí, queridos, para confirmar tudo isso, Atos 23, verso 11, vai dizer o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A vontade do apóstolo se encaixou perfeitamente à vontade de Deus. Que lindo! Até Deus falar assim: então bora lá, vamos ativar o projeto. Ativou o projeto. Atos capítulo 27, o título diz assim na minha Bíblia: a viagem para Roma. Não era o desejo dele? Era. Não era a vontade de Deus? Atos 23, 11? Era. Mas vamos ver como que se chega a Roma. Qual que é o propósito de tudo isso? 27. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos, Paulo está preso aqui, indo para Roma, depois de um cenário todo, leia lá, tá? A partir do capítulo 20 você vai lendo Atos. Aproveite para mastigar a palavra. Paulo e alguns presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que este suprisse as suas necessidades. Sidom. Meus irmãos, aqui começa o meu primeiro ponto da mensagem. Verso 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Desejo de ir para Roma, glórias a Deus, é a vontade do Senhor, louvado é o nome santo do Senhor. Deus prepara o navio, Deus prepara suprimento, Deus prepara todas as coisas, mas o verso de número 4 diz assim: de Sidom eles vão para o norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Aí você começa a questionar: Senhor, mas não foi a tua vontade? Eu tive essa convicção no meu coração que era o teu querer. Mas tem vento contrário, tem resistência,
tem oposição, meus irmãos. O fato de estarmos sendo conduzidos pelo Senhor não significa que vão lançar tapete vermelho para nós. Não significa que vão espalhar pétalas de rosas para nós. Não significa que vão sempre estar iluminando o nosso caminho e facilitando a nossa jornada. De um lugar para o outro tem vento contrário, mas o mais importante de tudo isso é quem nos comissionou para esse destino, meu querido irmão e irmã que me ouve aqui agora. Então, em nome do Senhor Jesus, não fique aí apavorado por esse vento contrário. O mais importante é quem nos comissionou. Segundo ponto, verso de número 5. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Olha que coisa linda aqui, meus irmãos. Vamos de um lado para o outro. Verso 4, o vento é contrário. Tendo atravessado a mar aberto, o que isso significa aqui, meus irmãos? Tendo agora dificuldade, o negócio ficou mais lento, chegamos em outro objetivo. O centurião encontra um outro navio e parte agora em direção ao propósito. Verso 7. Navegamos vagarosamente, leio de novo com você. Navegamos vagarosamente por muitos dias. E tivemos dificuldade para chegar em Quinido. Navegamos vagarosamente. Parece que minha vida está amarrada, Senhor. O negócio não vai, não avança. Mas está navegando. Louvado é o nome santo do Senhor. Vagarosamente por muitos dias. Senhor, eu não suporto mais. Faz um ano de pandemia. O negócio está muito lento. É a vacina que não chega. É agora que está caindo para casa da idade de 60 anos. Só Deus para nos dar graça em suportar o vagaroso. Então, se o negócio está lento, meus irmãos, deixa o Senhor ditar a cadência, a velocidade, em nome de Jesus. Ok, vento contrário, nós observamos até aqui. Dificuldade atravessando o mar aberto, que é o verso 5. Foi difícil chegar em Quinido. Recebemos até um suporte, o negócio ficou lento. O verso ainda continua assim, o 7. Não sendo possível prosseguir em nossa rota. Deus, eu planejei tudo certinho. Está tudo muito bem calculado. Olha aqui as preparações que fiz. Provérbio 16, né? As preparações é do homem, os projetos é do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas chega um momento que não é possível prosseguir na rota. E o verso termina assim: devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Ou seja, tem nada a ver com aquilo que nós projetamos. Verso 8: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Olha o nome do lugar. Perto da cidade de Lazéia. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Aqui, meus irmãos, aqui ainda não é o objetivo Bons Portos. O nome é até convidativo. É o pai de Abrão. O pai de Abrão, Deus diz assim: Terá, deixa Ur dos Caldeus e vai lá para Canaã. Deus deu essa ordem, leia depois Gênesis 11. Aí o Terá chega em Harã. Que terra linda, que lugar agradável, que bons portos. Bons portos não é um lugar de atracar. Tem lugares que não podemos atracar, meus irmãos, ainda que seja chamado bons portos. Tem lugares que fazemos parada e queremos fincar raízes e Deus fala assim: isso aqui é transitório, é só de passagem, é só um lugarzinho para suprimento, retomar as forças e bora marchar.
mas é só o negócio melhorar um pouquinho que a gente já quer atracar, já com essa ideia de navio e porto, né? Atracar, essa ideia de chegar no lugar do porto. Então, meus irmãos, o nome é convidativo, então nós vemos que nós precisamos, com muita prudência e discernimento, entender as paradas que Deus quer que façamos, se é para criar raízes ali ou não, por mais que o nome seja convidativo. Isso fica uma reflexão para você observar onde você tem atracado o teu navio, onde você tem fincado raízes na tua história. Observe muito isso, meus irmãos, e que você possa prosseguir uma jornada que Cristo estabeleceu sem desanimar. Verso 9 e 10. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, que era uma tradição judaica. Por isso o apóstolo Paulo os advertiu, advertência: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha isso. Vejo que a nossa viagem será desastrosa. Que advertência, meus irmãos. Acarretará grande prejuízo para o navio. Isso aqui que nós construímos vai ser prejudicado. Isso aqui que nós suprimos, a carga, vai ser prejudicada. E a nossa vida também vai estar em jogo. Então, meus irmãos, tem situação que na nossa viagem, na nossa jornada, ela é com prejuízo, é com perdas de bens materiais mesmo. Vocês podem me responder aí, quantos que perderam coisas na vida, bens na vida, porque fomos advertidos em algum tempo e não demos ouvido nessa advertência e fomos prosseguindo e levando adiante, e Deus mostrando que, olha, vai ter prejuízo para esse navio, vai ter prejuízo para essa carga, vai ter risco para a vida de vocês, e não damos ouvidos. Aí, queridos, Paulo adverte, a partir do verso 13 de Atos 27, vem a tempestade, o negócio arrocha. Depois você leia tudo isso aí e acompanhe comigo apenas o verso 20 de Atos 27. Agora a tempestade alvoroçou, os homens não deram ouvido. Inicialmente o vento começa a soprar, parece que está tudo indo bem até o negócio ficar de ponta cabeça. 2019, né? Parece que está indo tudo bem até o negócio ficar de ponta cabeça. Mas Paulo, ele também é um profeta, e ele se levanta nesse contexto agora como um homem de Deus, como uma voz profética e direcionadora. O verso 20 diz assim: não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O negócio foi tão intenso, meus irmãos, isso aqui sim eu chamo de tempestade, não apenas um vendaval que passa entre nós às vezes. Ele diz que por muitos dias, cadê o sol, cadê as estrelas, o que é noite, o que é dia, estamos aqui à deriva. Aliás, acabou-se a esperança de salvamento. Mas como estamos aqui diante de um homem de Deus e que tem um propósito, é sair de onde ele estava e ir até Roma, e Deus que ordena ele ir até Roma, quando todo mundo perdeu a esperança, Paulo se levanta no verso 24 e diz assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, verso 22, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Todo mundo ficou desesperado. O nosso irmão Paulo fala: gente, para, porque o prejuízo será com coisas, o prejuízo será material, mas a vida de vocês está guardada. O prejuízo é nos bens que vocês têm, o prejuízo pode ser financeiro, mas a vida de vocês será preservada. Ouça a voz profética para esse tempo. Pastor, já estou tendo que vender as coisas aqui em casa, estou tendo que tomar algumas decisões já cruéis aqui, mas Deus vem através dessa palavra falar para você, e quero ser também uma voz profética na tua casa nessa noite.
A vida nossa não será perdida, podemos abrir mão de algumas coisas. É um celular caro que você tem que abrir mão neste momento, abra mão desse celular caro. É um bem que você guarda com muita preciosidade, que tem um valor afetivo, mas afinal você vai ter que abrir mão disso aí. Não tenha medo, porque a vida nossa tem que ser preservada. Aí no verso de número 23 ele diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro ou sirvo, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Paulo está transmitindo o que ele ouviu no dia anterior. Aqui não é uma voz triunfalista do apóstolo Paulo, não é uma voz só para poder estimular as pessoas ali, não é só uma voz exterior, não, é uma experiência que ele tem na noite anterior com o próprio Deus, o anjo de Deus que o visita e fala para ele: é preciso que você compareça perante César. Paulo, não é nessa tempestade que você vai morrer, você tem um propósito, você tem um destino. Deus, por sua graça, lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Que texto, hein, meus irmãos? Paulo está falando assim: gente, pode parar que aqui não é ainda o decreto de morte. Esse não é o destino que Deus preparou. Eu tenho aqui uma voz profética. Ficamos apavorados, corações angustiados, estamos vendo pessoas que estão à deriva na vida, inclusive. Mas Deus traz para nós essa instrução nessa noite, meus irmãos, que Ele deu uma ordem para nós que tem um destino eterno marcado para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração, deixa Ele entrar no teu coração e trazer para você essa voz de segurança, que não é no meio do caminho que nós perecemos, que não é nessa tempestade que nós perecemos. É necessário chegar no destino, é necessário comparecer diante do lugar que o Senhor colocou um propósito para chegarmos. Então, essa é a tempestade. Aí todo mundo acha que pronto, como Paulo falou, que não vamos morrer aqui, vai dar tudo certo e daqui a pouquinho a tempestade passa e daqui a pouquinho nós estamos nessa ilha que ele falou que a gente vai chegar em alguma ilha. Aí se você está acompanhando comigo, a partir do verso 27, vem um naufrágio. No começo do capítulo é a trajetória, no meio da jornada uma tempestade, o negócio piora. E a partir do verso 27 vem o naufrágio. Você quer ler comigo a partir do verso 27 para meditarmos? E entender por que ninguém morre hoje? Por que Paulo fala essa importância para ninguém ter medo? Porque ali ainda não é o fim, aquela tempestade não é o fim? Nós vamos ler a partir do verso de número 27. Na 14ª noite, 14 dias, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, estou no verso 27, os marinheiros imaginaram-se que estavam próximos da terra, a experiência de navegação. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, 10 a menos. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então observe, meus irmãos, que o povo começou a orar aqui. Lançaram 4 âncoras da popa, que é o verso 29, e faziam preces para que amanhecesse. Né? Aquela expectativa do soldado quando quer amanhecer, que está lá no Antigo Testamento. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas, ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Olha, meus irmãos, essa outra advertência.
Lá atrás, o apóstolo Paulo diz: senhores, a viagem é perigosa e desastrosa. Aqui ele fala outra vez, outra advertência: se esses homens tentarem ser espertos, não vai ter salvação. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e os deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, lembra que é 14 dias, tá? Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, ninguém dormiu durante 14 dias, sem nada comer, ninguém comeu, jejum durante 14 dias. Esse número 14 te lembra alguma coisa aí, os afastamentos do Covid? Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer, ninguém vai morrer aqui hoje, ninguém perde nada mais aqui hoje. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram. E também comeram algo. E estavam a bordo 276 pessoas. Vamos continuar a leitura? Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então observe que o mar está agitado ainda, 14 dias de tempestade e naufrágio. Verso 42. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugissem, jogando-se ao mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. Como Paulo disse, se todos se obedecerem a essa voz profética, ninguém se perde. Para poupar a vida de Paulo, e os impediu de executar o plano, que era matar todos os presos. Paulo era um preso, nós vimos isso no início da mensagem. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam de salvar-se em tábuas, que é o navio que foi destroçado, ou em pedaços do navio. Dessa forma, aqui eu encerro esse trecho, todos chegaram a salvo em terra. Ninguém morreu naquele dia. Mas você consegue enxergar aqui o percurso para poder desfrutar desse finalzinho do verso 44, dessa forma, todos chegaram salvos em terra. De repente a tua voz é: pastor, estou desesperado nessa tempestade. Ouça as advertências que Deus tem dado, meus irmãos. Ouça as instruções que Deus tem dado para você. Ouça a direção que Deus tem dado. Se Deus está falando para aliviar a carga, alivie. Se Deus está falando para ficar no barco, fique. Se Deus está falando para se lançar na água, sabe nadar? Lance-se na água e comece a dar sua abraçada em nome do Senhor Jesus. Se o navio for destroçado e você consegue só se apegar a um pedacinho de tábua para poder flutuar e chegar lá na praia, é o Senhor que vai te conduzir, nem que for num pedacinho de um negocinho inexpressivo que agora é destroços. A única coisa nessa tempestade, o que sobrou foi o despojo da própria vida, meus irmãos. Ainda valorizamos muito os bens, ainda estamos apegados a coisas, mas Deus trouxe essa tempestade para a terra para destroçar esse navio que nós construímos, essa Babel que nós construímos, essa torre do nosso orgulho, da nossa vaidade, do que nós como homens conseguimos construir. Deus lançou uma tempestade na terra, destroçou o nosso navio e está falando assim: gente, se apegue agora à vida.
Então, meus irmãos, essa expressão desse tema que eu trouxe para nós nessa noite, que ninguém morrerá hoje, é entendendo que Deus tem livramento enquanto não chegarmos ao destino. E aqui ainda é a ilha de Malta, não é Roma. Eu teria que entrar no capítulo 28 para poder fazer uma conclusão magnífica com você. Fica como lição. Deus conduz Paulo até o destino. Quando chega lá no destino, ele não vai viver dias de glória de um preso que conseguiu salvar 276 homens, inclusive o comandante do navio, o centurião, e aquele monte de preso e aquele monte de soldado. Nós vemos que Paulo vai para Roma para cumprir o seu propósito. Lá ele é preso, ele tem liberdade de receber pessoas na tua prisão domiciliar, como eu expliquei para vocês, que ele não chegou lá com nenhuma recepção de honra, com guarda de honra, não recebeu nem uma medalhinha no peito por uma atitude de louvor, de bravura. Ele vai lá para cumprir um propósito, meus irmãos. Esse é o preço do chamado. Por isso que eu abri aqui, lendo em 2 Coríntios 11, que ele sofreu naufrágio muitas vezes. Esse aqui é um deles. Então vamos parar, meus irmãos, de reclamar das tempestades da vida. Vamos parar de se queixar que o navio está destroçado e a gente está tendo que se segurar só num pedacinho de madeira. Se é um pedacinho de madeira que Deus te mandou, meus irmãos, vai dando pernada até chegar lá no destino. Se as suas forças se esgotaram e só sobrou a alimentação de hoje para você prosseguir, viva como lá no deserto, com o maná, a porção do dia. E o próprio Jesus que diz, basta cada dia o seu próprio mal. E o próprio Jesus que cita na oração modelo, o pão nosso de cada dia. Queridos irmãos em Cristo Jesus, você que acompanhou essa mensagem nessa noite e que está vivendo essa tempestade que eu também estou vivendo, todos nós estamos vivendo essa tempestade. Dias de dores. Era para o mundo, meus irmãos, estar de luto. E ainda vemos aí quantas distrações, entretenimentos, que não estão entendendo o chofar de Deus tocando na terra, nos convocando para a humilhação, estão brincando na tempestade. Sabe aquela ideia que nós tínhamos quando criança de brincar na chuva? Quem nunca deitou na guia lá para poder passar enxurrada por cima? Vai fazer isso hoje, né? Tanta contaminação. Mas Deus ativou uma tempestade e eu venho com essa voz de um profeta para você nessa noite, dizendo que se você ficar em Cristo, você não é destruído. Se você se firmar na palavra, você não é destruído. Mesmo que o corona leve alguém conhecido, a pessoa não é destruída. Porque tem uma promessa, meus irmãos, de ressurreição para nós. Se você está apavorado com tudo isso, não suporta mais essa tempestade e quer pular logo do barco, foi o que os marinheiros espertos quiseram fazer, aguarde até Deus dar a próxima estratégia. Não se mova enquanto Deus não der a direção. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha conclusão para você nessa noite, para nós orarmos e isso aqui ficar alicerçado no nosso coração. A tempestade está aí, pode até vir um naufrágio, mas que chegamos lá como naufragou, mas cheguemos lá. Que chegamos sem nada, liso de tudo do outro lado lá, mas que cheguemos lá em nome do Senhor Jesus. Mesmo que passamos por apertos, dias de jejum, de restrição, seja na alimentação, seja no sono, qualquer tipo de privação, o Deus que fez uma promessa para nós, Ele nos garante, meus irmãos, que estará conosco. É isso que temos que entender no dia da tempestade, que o nome de Deus é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco na tempestade, Deus conosco na cisterna quando somos jogados como José, lembram disso? Deus conosco quando acendem a fornalha 7 vezes mais e nos lança nessa fornalha, mas o quarto homem está lá. Essa é a tempestade da vida. Mesmo que deixe os leões famintos por dias para sermos jogados por inveja na cova, o Senhor fecha a boca dos leões. Mesmo que sejamos provados nos mais
íntimos da nossa alma, meus irmãos, é Emanuel, Deus conosco em toda tempestade. O importante é o que o Senhor esteja lá. Que essa palavra fique cravada no teu coração e possamos em breve ver a enseada. E que seja como os discípulos depois daquela noite ruim e improdutiva. E João fala assim para Pedro: Jesus já está lá na praia. Quando nós pensarmos que não tem mais esperança de salvamento, o Senhor já está na praia com o alimento pronto. Eu queria orar com você para poder encerrar e essa palavra ficar no teu coração, em nome de Jesus. Ora comigo, junto com a tua família. Tem esse momento, inclusive, de reflexão. Feche teus olhos, deixa a tua mente ser profundamente conectada com a vontade do Espírito Santo e oremos. Pai, nós não tivemos as experiências que o apóstolo Paulo teve. Eu mostrei aqui, Senhor, através da segunda carta aos Coríntios, os lugares amargos que o apóstolo passou para levar as boas novas. Mas para nós esse cenário mundial é impactante, Senhor. Confessamos isso diante de Ti. Não temos a resistência que os apóstolos tiveram. Mas nós temos o mesmo Deus que agiu lá no ontem, conforme está escrito em Hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cremos na Tua presença conosco, ó Emanuel. Então, onde tem alguém, papai, que está sofrendo a pressão do medo, está registrado na carta de João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor vem de Deus e essa revelação é uma pessoa, Cristo Jesus. Esse amor tem um nome, é Cristo Jesus. Então eu clamo pelas vidas que ouviram essa mensagem, Senhor, que vive também essa tempestade, não sei que fase alguns estão. Podem até estar no naufrágio, Senhor, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos leva para a praia. Então que essa segurança nós tenhamos em Ti, Senhor Jesus. Que Tua paz reine em cada família. Nós repreendemos toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Enfermidades na alma e no corpo. Repreendemos todo o pavor que está assolando e silenciamos toda voz mentirosa que vem para trazer terror nos corações. E eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo a paz que excede todo entendimento, e as famílias desfrutem dessa paz, e que sejamos conduzidos cada vez mais nessa jornada da vida pelo vento do Espírito. É assim que nós pedimos e agradecemos, confiando somente em Ti, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde, que os teus dias sejam de reflexão, que os teus dias sejam de compromisso com a palavra, compromisso com a adoração. Não desanime de orar, não deixe de buscar a face do Senhor. Estamos deixando a igreja aberta alguns horários durante a semana. Procure se informar quanto a isso e que você possa desfrutar ainda desse tempinho diante do Senhor. Há vários decretos aí municipais e estaduais, estamos procurando cumprir, mas que tenhamos inclusive essa intimidade com o Espírito Santo. Não abandone a tua fé. Se fortaleça nele, coloque um louvor, tenha um tempinho mesmo lá de intimidade, chamamos isso de devocional, para que você seja fortalecido. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o discernimento, o consolo, a sabedoria do amado Espírito Santo possam inundar a tua vida e o teu coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, beijo no coração, até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.